E que tipo de diretor você se tornou? Você falou que acompanha muito o Antunes Filho. O Antunes Filho tem a fama de ser um diretor muito duro, né? Muito exigente. Você se tornou um diretor tal qual o Antunes ou um pouco mais suave? Eu acho assim que o que eu herdei, vamos dizer, dessas experiências todas foi o rigor e a exigência, né? Eu me considero um diretor bastante exigente. Tanto exigente que eu deixei de ser ator, porque eu achava que não conseguia fazer aquilo que era necessário para ser um grande ator. Então eu fui trabalhar na direção. Você trabalhou pouco ou razoavelmente como ator? O meu último trabalho como ator, efetivamente, foi em 85, em São José dos Campos, que eu fiz um trabalho que eu me dispus a atuar. Mas depois disso eu não fiz mais. Não me considero um grande ator, vamos dizer assim. Sou um canastrão como ator. Sei. Faz participações especiais. Quando necessário eu vou lá, faço alguma coisa, mas desde que não apareça muito, né? Mas eu acho que eu tenho isso, eu sou muito exigente e detalhista também? Muito detalhista. Esse é um dos primeiros conflitos com a Andréia, foi dos detalhes, que eu era muito detalhista. E também, como eu sou iluminador, então eu junto essas duas coisas e fica quando eu estou dirigindo uma cena, eu já estou dirigindo sabendo que luz eu vou usar. Então tudo tem que estar de acordo com aquilo que eu já estou criando também da estética do espetáculo, em termos de luz e tudo mais. Então eu me considero isso, muito exigente, muito detalhista. Mas eu não tenho aquela dureza que, por exemplo, não só o Antunes, mas muitos outros diretores têm, né? Eles são muito duros na relação com o ator e eu sou mais tranquilo. Você é daqueles que fica aborrecido ou fica bravo mesmo quando o ator quer andar por onde não pode e teima que precisa passar por ali? Como é que você... Vamos dizer assim, eu sou muito... eu perco um pouco, vamos dizer, a paciência quando eu me deparo com um ator que eu considero preguiçoso, né? Porque o ator, ele... se deixar, ele vai na tranquilidade dele, naquilo que ele sabe fazer. Ele não comete ousadias, né? Ele não estabelece, vamos dizer, problemas a serem superados para poder chegar a um determinado resultado. Então, aí já me tira um pouco do sério. Aí eu já fico mais, vamos dizer que eu já entro mais em conflito com o ator, né? Mas eu não sou assim, eu costumo trabalhar a minha criação como diretor a partir daquilo que o ator consegue me fornecer enquanto criador, né? Então, em todo o meu processo de trabalho, eu forço muito o ator a se perceber como criador e fornecer material, né? Porque é com isso que eu vou poder trabalhar. Aí no começo dos anos 80, você vem para São José dos Campos por conta de uma campanha política do seu irmão, né? Isso, que eu vim, na verdade, eu vinha muito para São José porque o meu irmão veio para cá e acabaram vindo os outros irmãos também. E em 82, ele me convidou então para fazer parte dessa equipe, né, de suporte, porque ele era candidato, junto com o Robson, ele era candidato a vice-prefeito, né? Então ele queria envolver a família no trabalho para poder conseguir ganhar as eleições. E aí eu vim para cá em 82 para isso, para poder contribuir na campanha política dele. Que acabou ganhando, né? Que acabou ganhando junto com o Robson. E ele assumiu a prefeitura em 86, depois que o Robson saiu candidato a deputado. Aí você veio e acabou ficando. Então, aí quando terminou o processo eleitoral, aí
Porque na minha cabeça eu vim para isso e ia voltar para São Paulo, porque tinha uma série de coisas lá em São Paulo para fazer, né? Tinha um trabalho já em andamento. E aí ele me chamou e falou que seria legal que eu permanecesse, porque daí eu podia ajudar na área cultural, que eu ajudei a fazer o plano de governo na área da cultura e tudo, né? Então, e aí ele achava que era legal eu permanecer para poder ajudar, para poder implantar tudo que foi discutido no plano. E, enfim, acabou me convencendo e eu fiquei em São José. Mas na minha cabeça também eu ia ficar em São José no máximo 2 ou 3 anos para consolidar isso e ir embora. Só que aí, claro, eu vou me envolvendo, porque é a minha área, né? E aí eu criei um grupo, comecei a trabalhar em teatro, comecei a trabalhar no departamento de cultura, e aí a coisa vai envolvendo, e eu acabei ficando. É em São José que você cria o grupo Valmor Chagas? Em São José, a gente primeiro a fundação criou o Grupo Teatro da Cidade, esse grupo ficou 3 anos na fundação, o grupo saiu, se tornou uma companhia, e em 2000, quando a gente começou o processo do Maria Peregrina, foi o primeiro trabalho em parceria com o Luiz Alberto de Abreu, a gente achou necessário ter um espaço, né, para a gente poder ensaiar o tempo que a gente precisasse. E a gente alugou então uma sede, que era lá na Avenida JK, em São José. Alugamos um galpão e lá a gente instalou o centro. A princípio era um espaço de ensaio. Aí a gente, não, vamos dar um nome e tal. Como eu conhecia o Valmor, ele morava em Guaratinguetá e estava fazendo 50 anos de carreira. Aí eu falei, não, vamos dar o nome então do Valmor, a gente chama ele vem para cá, ajuda a gente, tal. E foi assim que surgiu o Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas. Também Valmor, que é também o autor do mesmo quilate do Paulo Altran, né? Perfeitamente, ele era na época considerado, tinha um grupo de atores, né, que era considerado, entre aspas, a elite do teatro brasileiro, né? Que aí era o Paulo Altran, Valmor, Cacilda, Cleidiácones, essa galera toda que depois foi para o TBC e criaram Maria de la Costa, né? Criaram companhias próprias e começaram a fazer o grande movimento do teatro no país. E como é que você vê o teatro hoje? As pessoas têm ido muito ao teatro. O que você pode falar sobre o teatro brasileiro hoje? Então, a gente vive, na verdade, assim, tem todo são vários momentos de transformações que o teatro sofre, né? Mas tem uma transformação que não acontece no teatro, que é vamos dizer assim, a gente não tem como dizer que o teatro está em crise, né? Que o teatro perdeu público, que o teatro... essa relação viva que o teatro possibilita, isso não tem como mexer, isso aí é permanente, né? O que eu acho que houve, assim, de um determinado momento para cá, é que tantos grupos, vamos dizer, que não gostam mais de ser chamados de amadores, e eles brigam porque eu faço teatro amador até hoje, que eu falo, não, eu faço teatro amador, eu tenho meu registro, tá, mas é amador, o teatro que eu gosto de fazer. Então eu acho que o que mudou muito foi essa relação dos grupos e das companhias em relação aos trabalhos e na conquista de público, né? Porque eu lembro que lá na década de 70, início de 80, que eu fazia teatro em São Paulo, eu distribuía 30, 40 mil, que a gente chamava de filipetas, por semana, para poder garantir um público, né? E isso deixou de ser feito, quer dizer, o grupo já não vai atrás da sua plateia, ele não vai atrás do espectador. Esse contato não existe mais. Esse contato foi muito... distanciado, sabe? Hoje os grupos eles ficam muito distantes dessas plateias, né? Do seu público, né?
E fora que as peças até os anos 80, assim, anos 70 eram de terça a domingo, né? Exatamente. Também, com 2 sessões sábado, 2 sessões... Exatamente, quer dizer, era um trabalho intenso mesmo, na busca do espectador, né? Então o nosso domingo era segunda-feira, né? Isso foi mudando, porque, claro, tem a questão da televisão, tem a questão da internet, tem uma série de coisas que influem na questão da plateia. Mas eu acho que o que mais influi é o grupo se distanciar da plateia. Ele não ir na rua, ele não estar mais na rua com o seu folhetinho distribuindo, porque entendeu? O grupo, como você disse, não quer mais ser considerado como um grupo amador, né? Exatamente. Fica essa briga, não, porque eu não sou amador, eu sou profissional, e parece que ser profissional é você não estar próximo e não é isso, entendeu? É o contrário. É aí que você tem que se aproximar mais, né? Então a gente em São José procura manter ainda esse trabalho, né? Não é fácil, é um trabalho complicado pra caramba, principalmente pelo fato agora de termos uma sede, quer dizer, é uma sede própria, está lá no Jardim da Granja, é retirado do centro, então para você levar esse pessoal para lá é mais dificultoso, né? Mas a gente continua fazendo. Então eu acho que a única transformação assim que eu sinto mesmo é essa. E a outra é essa necessidade de autoafirmação, de grande criador e de começar a fazer os pós-tudo, né? Pós-dramático, pós não sei o quê. Querer inventar. Sem ter a base, né? Eu não consigo imaginar que eu consiga, por exemplo, assim, demolir esse prédio onde nós estamos e fazer um outro de um outro jeito, entendeu? Eu preciso acompanhar a construção dele para, nesse processo, aí sim eu imaginar o que mais eu posso fazer além do que já existe, né? Você diz em relação a que as pessoas que fazem teatro hoje não leem teatro, por exemplo. Eu acho que não é nem assim que não lê, eu acho que não lê o suficiente e se sente satisfeito com o que lê, né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer teatro efetivamente na década de 70, mas todo o processo de montagem que eu vou fazer, eu praticamente me baseio novamente no Stanislavski, eu vou ler novamente o Stanislavski, eu vou entender o Stanislavski de uma maneira mais aprofundada, né? Porque eu já pratiquei uma série de coisas. E a sensação que eu tenho é que, vamos dizer, os grupos de teatro hoje, eles se sentem satisfeitos por terem lido um determinado livro, por terem visto um determinado entrevista na televisão e já começam a fazer coisas que deveriam estar fazendo daqui a 20 anos, entendeu? E aí não pode dar certo. Que é hoje que a gente vê muito a corrida pela fama instantânea, né? Exatamente, eu quero ser reconhecido já. Eu quero ser visto e reconhecido imediatamente porque eu quero estar na Globo, que eu quero fazer cinema não sei com quem. E não é, quer dizer, o teatro ele exige um acúmulo de conhecimento muito grande, justamente porque ele é feito ao vivo, quer dizer, quando eu faço aqui, você está vendo aí e você está me devolvendo alguma coisa e eu preciso trabalhar com isso, né? Não tem como reprisar, Exatamente. Porque cada dia do espetáculo, mesmo que seja o mesmo espetáculo, é diferente. Exatamente, o público é outro. Eu acordei diferente, então como é que eu lido com isso, né? Então eu sinto, eu tenho uma certa resistência a esse tipo de trabalho, quer dizer, eu eventualmente sou convidado para fazer uma direção e aí eu penso 1000 vezes se vai valer a pena ou não aquilo para mim, entendeu? E só vale a pena para mim se eu percebo que é um
É um trabalho que tem um comprometimento do ator, tem um comprometimento da equipe, tem um comprometimento com o aprendizado, com o conhecimento, enfim, com aquilo que vai ser oferecido, né? Então, isso é um problema bastante sério hoje no país. E para a gente encerrar a nossa conversa, você é daqueles que nas horas de folga, nas horas de lazer, vai para o teatro assistir uma peça, ou você faz coisas completamente diferentes? Eu, nos meus momentos de lazer, eu vou dormir, vou ver televisão, vou ver cinema, vou fazer tudo, menos o teatro. O teatro é só por necessidade profissional mesmo, entendeu? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Mas quando eu não tenho espetáculo, não tenho ensaio, não tenho que estudar um texto, não sei o que, eu vou me divertir. Saber, né? Eu vou me divertir, eventualmente eu vou estar lendo um livro, mas tudo sem esse compromisso de ter alguma coisa pronta, por exemplo. Tá certo, Cláudio. Eu quero agradecer muito sua participação no nosso programa. Parabéns pela carreira de diretor. Obrigado pela sua entrevista. Obrigadíssimo, é um prazer imenso e estou à disposição sempre que vocês perceberem que é interessante, eu estou aí. Só me chamar, tá bom? Obrigado. Obrigado. O programa A Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Em Jacareí, eles não voltaram o olho muito para cá, não. Tinha alguns policiais aqui que ficavam observando a gente. E tudo que a gente fazia com uma certa preocupação e com certeza com medo também, porque a gente fazia as coisas olhando para todos os lados. Quando a gente via algum carro suspeito, a gente parava, disfarçava e fazia.